compartilhar com vocês hoje a continuação do Sermão do Monte, porque nós estamos nessas quintas-feiras fazendo uma meditação no Sermão do Monte, aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, a maneira ao qual Ele espera que nós possamos viver. Eu acho muito interessante o Sermão do Monte, e eu mesmo já disse isso várias vezes, e continuo afirmando, que se um dia vier uma opressão tamanha, uma perseguição tamanha sobre a igreja, ao ponto, assim como aconteceu na China e em alguns países de regime comunista, onde pegaram as Bíblias, onde impediram as pessoas de ter as Bíblias, se acontecer isso no Brasil, e eu tiver a oportunidade de guardar uma porção da Bíblia, eu certamente arrancaria as páginas de Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, e eu traria ali comigo e conseguiria transmitir para as pessoas que dali em diante teriam aquela porção, quais são os princípios de uma vida cristã que agrada ao Senhor. Qual é a base real de uma vida cristã? E nós temos meditado em tudo isso, e o interessante é que não é uma coisa bonita de se ver, e não é fácil, porque o que nós temos lido aqui, o que nós temos aprendido com o Sermão do Monte, é que a vida cristã só pode ser vivida quando nós estamos debaixo da tutela do Espírito Santo e da graça de Jesus Cristo, porque por nós mesmos viver o que o Senhor quer que vivamos é impossível. É impossível para o homem natural dar a outra face. É impossível para o homem natural ser feliz quando chora. É impossível para o homem natural, em meio a um mundo tão em trevas como estamos vivendo, querer ser luz para este mundo, querer ser luz para aquele que está perdido. É impossível para o homem natural querer mortificar a sua vaidade e os aplausos que ganha quando faz alguma coisa e querer fazer as coisas no íntimo só para que Deus o recompense. Tudo isso é muito difícil, mas aqueles ao qual essa mensagem é direcionada, que são os discípulos de Jesus Cristo, o princípio no capítulo 5, versículo de número 1 e 2, você vai ver que Jesus, subindo ao monte, os seus discípulos sentam aos seus pés, e Ele começa a ensinar-lhes. Então, nós temos que levar primeiramente a consideração de que o Sermão do Monte é uma mensagem direcionada aos discípulos de Cristo, nós, a igreja, aqueles que entregam o seu coração a Cristo Jesus. Nós já entendemos, se você acompanhar toda essa série, é claro, se você perdeu alguma dessas mensagens, vai no canal da igreja no YouTube, tem todas as mensagens com áudio e vídeo, todas as gravações, todas as transmissões, para que você possa entender todo esse contexto. Mas é claro, você vai entender essa mensagem hoje, você vai entender esse contexto de hoje, mas eu só estou dizendo, porque a amplitude disso, a magnitude dessa mensagem transforma a nossa vida, nosso modo de andar, nosso modo de pensar, o nosso modo de ver a vida cristã de um jeito que o Senhor quer que nós possamos ver. E em nome do Senhor Jesus, o interessante é que nós vimos alguns aspectos. Primeiro aspecto, qual é a característica de um cristão? Qual deve ser a conduta de um cristão? Qual é a personalidade, de um cristão? Nós começamos vendo a personalidade de um cristão. A personalidade de um cristão nascido no Espírito, em Cristo Jesus, é as bem-aventuranças. Ele é uma pessoa sensível, ele chora, ele está totalmente dependente do Senhor. Aquilo não são características isoladas. Aquilo é uma nova natureza que vem sobre a vida daquele que crê em Cristo Jesus. Bem-aventurados sois vós, é o que Jesus diz. E o interessante é que depois Jesus fala qual é a nossa função. Qual é a função do cristão? Ser luz e sal no mundo. Essa é a nossa ação, essa é a nossa função a partir do momento que nascemos de novo em Cristo Jesus. Então o Senhor ele vem dizer para nós alguns conceitos de como devemos viver a partir dos conceitos que já existem. A interpretação da lei, como nós devemos interpretar a lei, como nós devemos viver acerca da lei. Ele disse que não veio destruir a lei, mas que veio viver a lei, e nos ensina a viver a lei na ótica de Deus, porque o interessante é entender isso. Jesus, sendo o Deus, Ele nos mostra qual é a maneira correta, o porquê que o Senhor quer aquela lei, porquê que o Senhor colocou aquela lei, porque a lei é boa, mas o pecado distorce todas as coisas, e o legalismo e o farisaísmo das nossas vidas muitas vezes nos distancia do propósito primordial de Deus. E foi interessante essa última sessão de mensagens que nós tivemos, que foi falando sobre a vida prática, que foi falando sobre a vida
interior, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de dependência do Senhor. E foi muito bonito a gente poder ver tudo isso, que nós oramos para o Pai, nós jejuamos para o Pai, nós oramos, jejuamos, o que mais que a gente faz? Damos esmola, isso, oramos, jejuamos, fazemos tudo o que fazemos, é para a honra e glória do Pai, para que possamos ter intimidade com o Pai. E semana passada nós ouvimos uma mensagem maravilhosa acerca da dependência, de descansar no Senhor, de não estar aflito, porque maravilhosamente foi pregado pelo nosso irmão Diller, que se Deus governa e coloca ordem nesse universo gigantesco, ele usou um exemplo que, se nós, a física já explica isso muito bem, que o centro da Terra é uma bola incandescente de lava, e lava é rocha derretida, é ferro derretido, e há uma bola incandescente de lava no centro da Terra, estamos pisando nisso. O Sol é um astro que é trocentos milhões de bombas atômicas explodindo e está ali. E a gente não explode, a gente não torra, é tudo organizado, as estrelas estão no seu lugar, o universo está no seu lugar, as coisas não saem de ordem. E se Deus coordena tudo isso, Ele coordena nossas vidas que são infinitas, nosso espírito é infinito, eterno, nosso espírito é eterno. Tudo isso um dia passará, como a Bíblia diz, mas nós somos eternos em nome do Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. E aqui a gente vai entrar numa outra sessão. Capítulo 7, inicia-se a sessão final do Sermão do Monte, e ela é maravilhosa. E eu gosto muito desse texto. Quem já não, até os ímpios, até aqueles que nunca leram a Bíblia, usam esse texto aqui de alguma maneira. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1, e vamos ler até o versículo de número 6. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo e acompanhar essa leitura, porque o versículo para ser usado e mal entendido também, porque está aí um versículo que é mal interpretado, um versículo que erroneamente é dito por um monte de gente. É só você censurar alguém, é só você puxar a orelha de alguém, é só você dar aquela exortada em alguém, que aí você, não julgues para que não sejam julgados, peso que medir será medido. E aí fica tudo à la vontade, aí esculhamba tudo. Mas será que é isso que Jesus quer dizer com isso? Vamos pensar em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1. Não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado, Deus, por cada irmão que nessa noite se assenta aos pés da tua palavra, para crescer, para ter uma nova perspectiva, para viver conforme o teu querer, Deus. Dai-nos entendimento, dai-nos clareza, dai-nos renovo, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Venha com a tua palavra e faça o teu querer em nosso meio. Amém e amém. Amém? Irmãos, então, como eu disse, esse texto é um texto muitas vezes erroneamente interpretado. Quem já não viveu isso? Repreender alguém, ou até mesmo dizer, quando alguém vem repreender, ou quando alguém vem exortar, dizer, olha, não julgues para que não sejam julgados, pois com peso que medir, vão medir vocês. Não julgues para que não sejam julgados. Sabe de cor esse versículo, mas não sabe nem o contexto, nem o livro e nem nada. Pois bem, será que Jesus está dizendo para nós,
para que nós não julguemos nada. Porque se você parar para pensar, se nós não julgarmos nada, a vida vai ser uma bagunça, concorda comigo? As pessoas vão estar no meio já estão muitas vezes dentro da igreja, vivendo uma vida mundana. Aí você vai exortar e falar: irmão, não pode rebolar até o chão, irmão, é feio. Você quer rebolar até o chão, depois você quer rebolar quer rebolar para o Senhor aqui em cima, rebolar para o Senhor, porque tem até isso agora. Aí você fala assim: não pode, a palavra não julga, você fica me julgando. Aí você fala: varão, não faz isso, cara, isso daí não é de Deus não. Quem é você para julgar? Vai tirar a trave que está no teu olho primeiro. Quantas vezes? E o interessante é que na igreja moderna, na nossa modernidade, a questão do julgar, do analisar, do preservar, do exortar, tem se tornado escasso, porque nós temos vivido um evangelho que de tanta graça se tornou uma desgraça. Porque você não pode exortar, você não pode, eu vou para outra, vai embora, vai viver a vida que você quer viver no inferno. Porque sem exortação não há transformação. Sem exortação eu não consigo entender que eu estou errado. Deixa seu filho, o próprio livro de Provérbios diz que uma criança que não tem nenhum tipo de limite, ela faz a mãe chorar. É uma desgrama. É uma criança que deixa uma criança crescer sem limite. Tudo que ela quer você dá, tudo que ela faz você aplaude. Eu sou da geração nova, não pode dar varada no filho, não pode brigar, ele tem que se descobrir, ele tem que crescer, você vai criar um monstro. Você vai criar um monstro. O próprio Deus se manifesta no livro de Hebreus. O autor de Hebreus diz que Deus é como um pai que castiga os filhos que ama. O próprio texto aqui, seguindo mais adiante, não hoje, mas nas próximas mensagens, você vai ver, ou não, hoje mesmo, no versículo de número 6, como eu vou saber quem são os cães e como eu vou saber quem são os porcos se eu não tiver um senso crítico? Como eu vou analisar quem é e quem não é? Como eu vou analisar as atitudes? Porque se eu me retraio em ter um senso crítico, se eu me retraio em ter uma opinião formada, se eu me retraio, eu não vou conseguir analisar quem é e quem não é. Mais adiante, mesmo no capítulo de número 7, o Senhor vai falar para nós nos acautelarmos dos falsos profetas, que vestido em peles de ovelha são lobos que devoram. Ele fala. Então como eu vou? Então nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, de fato é do Senhor. E como eu vou analisar isso? Como eu vou viver isso? Se eu tirar o espírito de julgamento, se eu tirar a ótica de julgamento dos meus olhos. Isso é forte. Então nós temos que entender o que Jesus está querendo dizer. Porque não julgues para que não sejam julgados, não quer dizer que você vendo o seu irmão num erro, como o Tiago diz na sua epístola, no final da sua epístola, ele diz que quando a gente vê um irmão no erro e exorta e consegue trazer esse irmão do erro, a gente ganhou uma vida. Não é o que Tiago diz no final do livro dele, da epístola dele? Então, se eu vejo a Dani tropeçar, se eu vejo a Dani cair, se eu vejo a Dani descambar por um caminho que não é legal, e eu colocar em mim o conceito de que eu não posso exortá-la com amor, que eu não posso orientá-la com amor, que eu não posso mostrar para ela as falhas dela com amor, eu não a amo. Porque o amor verdadeiro ajuda a pessoa a não se desviar e não cair. Você vendo o seu filho indo por um caminho feio, torto, você vendo a sua irmã, o seu irmão indo por um caminho, tomando uma decisão errada, você vai ficar quieto para que ele caia? Você vai ficar quieto, calado, para que ela tropece e vá? Coisa linda da vida pastoral é que você às vezes esculhamba mesmo. Você está errado. Irmão, vem cá, vamos sentar. É claro, tem um jeito certo de falar, mas aqueles que se permitem ser pastoreados, têm que se permitir também ser exortados. Irmão, você está errado.
ó, veja isso. Mas para salvar o irmão, para edificação do irmão. Jesus mesmo nos instrui que quando o irmão peca contra nós, nós devemos chegar até o irmão e conversar com ele. Irmão, você pisou na bola. Não é o que Jesus ensina? Se o irmão se arrepender, glória a Deus. Se o irmão não ouviu, chama 1, 2 testemunhas idôneas. Irmão, você está errado. Ele não ouviu? Vai adiante da igreja, da comunidade que faz parte, fala, irmãos, olha, nós já exortamos o irmão, estamos mostrando que ele está no erro, por favor, vamos salvá-lo, vamos mostrar para ele o seu erro. Ele não quer ouvir, o irmão não quer ouvir a reunião dos irmãos, não quer ouvir a igreja, então ele tem que ser tratado como o quê? Como um publicano, como um gentil, como alguém que não quer fazer parte do corpo. Por quê? Porque o corpo de Cristo tem regras. O corpo de Cristo não é eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero, porque nós não vivemos para nós vivemos para Cristo, e Cristo tem as suas regras, tem o seu padrão de vida, vamos assim dizer. Concorda comigo? Deus, Ele também tem os seus padrões. Você pode ver a promessa que Ele faz para o povo no Egito, para o povo hebreu: se guardardes. Há um se. Então se há um se, há um termo, há um pode, há um não pode. Existe aí uma condição para que as coisas aconteçam. Há um se. Jesus, ele deixa esse se para nós também, lá no João capítulo 14. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, não é o que Jesus diz, né? Eu virei e me manifestarei a vocês. Um se determina condições. Então, primeiramente nós temos que entender que esse não julgueis não está nos convidando, Jesus em hipótese alguma está nos convidando para uma omissão diante das coisas erradas. Amém? E outra, eu quero lembrar de novo, Jesus está falando com os seus discípulos, com todos os seus discípulos. Ele não está falando apenas com os seus apóstolos, Ele está falando com os discípulos que estão assentados aos seus pés. Então essa é uma palavra que vale para todos nós. Amém? Então, o que de fato Jesus quer dizer com não julgues? Para que não sejam julgados. A melhor maneira da gente poder entender o que Jesus de fato quer dizer com não julgues, para que não sejam julgados, Ele não está querendo aqui, a princípio, falar do princípio de que a maneira com que eu te trato, me tratarão. Porque Jesus aqui está falando mais de um relacionamento com Deus. Todo o Sermão do Monte vem com uma ênfase em um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Sabe uma coisa muito interessante? Se a gente voltar a alguns versículos, se a gente voltar no capítulo de número 6, se a gente for no versículo de número, cadê? Versículo de número 14, olha o que Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem está dizendo isso? Jesus. O que Ele está dizendo? Que se nós não perdoarmos, se nós não formos capazes de perdoar aos nossos irmãos, se nós não formos capazes de, assim como fomos perdoados, perdoar, Deus não perdoará as nossas ofensas. Quem não perdoará? Deus. Se nós não perdoarmos os irmãos como somos perdoados, Deus não perdoará as nossas ofensas. Mais para frente, no mesmo evangelho de Mateus, o Senhor, Ele deixa uma palavra muito poderosa. Pedro faz uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão?
7? Jesus fala 70 vezes 7. E aí aí Jesus continua contando uma parábola. E Jesus pega e diz que um homem tinha uma dívida enorme, que foi perdoada por um rei. E esse homem sai da presença desse rei e vai cobrar uma dívida pequena de um irmão, de um conservo, como o texto diz. E nessa cobrança, ele fica irritado, enforca o homem e lança na prisão até que ele pague a dívida. O rei fica sabendo de tudo isso e faz o quê? Manda chamar aquele cidadão, fala: ô cidadão, vem cá, pelo amor de Deus, perdoei sua dívida de milhões, você não quer perdoar sua dívida de 500 conto aí eu estou usando um exemplo, mas era algo exorbitante a dívida de um homem comparada à dívida do outro. Você não quer perdoar essa dívida pequena? Eu perdoei você, e você não quer perdoar essa dívida pequena do outro? Você é mau, você é um servo. O Senhor Jesus diz, que o rei diz: você é um servo mau, e manda lançar esse homem na masmorra, no calabouço, para que ele seja atormentado, para que ele seja aprisionado até que pague toda a dívida. E Jesus conclui o texto dizendo: assim será se você não perdoar os seus irmãos as suas ofensas. Quem é o rei que perdoa? Quem é o rei que castiga quem não perdoa? Deus. Então, quando Jesus disse: não julguem para que não sejam julgados, porque com o mesmo peso que medirem, medir-vos-ão também, maior do que a comparação do que eu faço para você, você faz para mim, é saber que aqueles que são perdoados por Deus, têm como obrigação perdoar ao outro, porque Deus conhece o nosso interior, e quem nos julgará conforme as nossas ações é Deus. Amém? Isso é muito mais profundo, irmão. Isso é muito mais pesado. Não julguem. Por que nós não devemos julgar? A questão aqui não é julgar. A questão aqui, você viu os dois exemplos que eu trouxe acerca de julgamento, acerca de falta de perdão? O julgamento que ele está dizendo é: eu não perdoo, eu não me sensibilizo, eu não me compadeço e eu te condeno. Eu te lanço à cadeia, eu te lanço à morte, eu te desprezo. A questão do julgar aqui é o mesmo que condenar. Não condenem. Não condenem. Porque quando eu não estou disposto a perdoar, eu quero que o meu irmão pague tintim por tintim do que ele me fez. Eu quero que a minha vitória tenha sabor de mel com Nutella e morango. Eu quero tudo do meu jeito. Sabe por quê? Porque quando eu julgo, eu tenho uma superficialidade, eu tenho um senso de justiça própria. E a gente é assim. Quando pisam no nosso calo, quando fazem algo contra nós, aí levanta o super justo, né? Por que isso, por que aquilo? E quando nós fazemos para o outro? Será que conseguimos colocar na mesma balança? Será? Será que quando o seu vizinho acorda de domingo de manhã e coloca aquele rádio alto, ou de repente no sábado à noite, madrugada, liga aquele som alto e arrocha a noite inteira e você lá, meu Deus do céu, é o Senhor me levantando para orar? É assim que a gente faz? Não, né? A gente quer acabar com tudo, a gente fala assim: a minha vingança. O som pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o que a gente faz? Domingo, 8 horas da manhã, coloca a Cassiane, até os talos. Não me deixou dormir, agora não deixo ele dormir. Será que esse é o senso de gente que o Senhor espera que nós sejamos? Será que é esse tipo de pessoa que nós somos? Pessoas que querem pagar na mesma moeda? Nós já vimos que não é isso o nosso caráter em Cristo Jesus. Não julgar é não condenar, porque nós não temos capacidade moral ou intelectual de entender a posição do outro. A gente é muito superficial, a gente tem um grande problema de comunicação. Vamos jogar fácil? Casamento.
Você está rindo já, Roberta, mas está tão rápido, casou faz pouco tempo. Você é a mais nova de casado aqui. Mas casamento, qual o grande problema do casamento? Comunicação. Casamento não tem comunicação. Dorme junto, às vezes toma banho junto, janta junto, às vezes trabalha junto, dorme junto, faz coisa junto, mas não conversa. Já reparou? O homem fala com a esposa, a mulher, e aí, irmão, está acontecendo alguma coisa? Nada. O cara está enfesado, cheio de coisa na cabeça, não compartilha nada. Não tem comunicação. Um não sabe o que o outro pensa, um não sabe o que o outro sente, um não sabe o que o outro está vivendo. Aí o outro toma uma atitude lá, aí o outro lado pira. Já reparou que a maior parte das discussões que há dentro das nossas casas é porque nós queremos colocar o nosso ponto de vista e não estamos dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer e ao ponto de vista do outro. Maior parte do tempo que a gente passa discutindo é a gente querendo colocar na cabeça do outro a nossa visão. O maior tempo das nossas discussões é a gente querendo que o outro entenda aquilo que a gente quer, e a gente não gasta esse mesmo tempo tentando ouvir o que o outro está pensando. Já parou para pensar nisso? Estou certo ou estou errado? É assim. Agora, se você tem um problema de comunicação com quem você dorme, com quem lava a tua cueca, com quem faz sua comida, com quem leva dinheiro para casa, imagina com aquele que você não conhece, que você não tem essa intimidade. Não estamos dispostos a compreender o outro, e por não estarmos dispostos a compreender a visão, a história, as dores, as marcas do outro, nós condenamos o outro. É vagabundo mesmo, é um droguento, é um drogado mesmo, aí ó, vagabundo, pilantra, ó, tá vendo? Mas a gente não quer saber a história, a gente não quer se aproximar, a gente não quer saber por que chegou naquele ponto. A gente só olha para a mulher e fala assim, é uma surtada mesmo, ai meu Deus do céu, fofoqueira, mas não sabe as marcas, as mágoas, as feridas, os traumas. A gente não está disposto a conhecer melhor o outro, mas nós gostamos de julgar o outro. Já parou para pensar nisso? Sabe aquela pessoa que você achava nojenta? Vamos falar dentro da igreja, não vamos falar mal dos outros, vamos falar mal da gente. Dentro da igreja, aquela pessoa que você não conversava, lembra? Aquela pessoa que você falava assim, olha que metida, vem com aquela roupa de domingo, meu Deus do céu, acaba o culto, vai embora. Aí um belo dia você teve a oportunidade de sentar com essa pessoa, de ver a vida dessa pessoa, de tomar um café com essa pessoa, de conhecer um pouquinho da história dessa pessoa, e você se apaixona por essa pessoa, como irmão em Cristo, claro. Não é assim que acontece? Fala assim, poxa, eu não sabia da sua... Gente, eu não sabia. Quantas vezes eu não ouço isso? Pastor, conversei com fulano de tal, pastor, nossa, mas que bênção, nossa, que vida, que história, que testemunho. Então, antes de julgar, conheça, se aproxime, ouça. A gente tem um problema de querer simplesmente condenar. Sabe, os jovens da igreja, dá tudo trabalho mesmo, é um bando. Olha, eu perco fio de cabelos com esses jovens da igreja. Eu estou cansado, faz 10 anos que eu prego para muitos, e ainda assim, parece que a ação de alguém do mundo fala muito mais do que os anos que a gente vem falando e tentando entrar nessas cabecinhas duras. Mas eu amo eles, vou fazer o quê? Eu mando mensagem, uns me respondem, outros nos respondem. Eu falo, pô, estou aqui, se você precisar, cola aqui com o tio, vamos conversar. A gente não está aqui para acusar, para jogar pedra, mas a gente também aqui não está para tolerar gente que não quer compromisso com Cristo. A gente tem que entender que puxar a sua orelha, jovem, não significa que nós não te amamos, significa pelo contrário, que nós te amamos. Você está entendendo o que eu estou falando? É como família, é como irmãos. E como a mãe não deixa, e como a mãe trava muitas vezes, nós também temos que fazer e travar, porque o que nós temos que preservar a comunhão em Cristo e a santidade. Lá em 1 Coríntios, Paulo fica bravo com os irmãos de Corinto. Paulo manda uma carta para eles e fala assim, vocês estão loucos, mano, tem um cara, Paulo fala desse jeito, não é, ele fala assim, há uma pessoa no meio da igreja que está tendo relações com a madrasta, e parece que vocês não estão vendo isso.
Gente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se vocês continuarem com os olhos fechados para essa atitude que nem os ímpios, que nem os gentios praticam tal coisa, Paulo fala. Nem os gentios praticam tal coisa, e vocês estão passando pano, vocês estão fingindo que nada está acontecendo. Ei, toca esse cara para fora. Isso é julgar. Toca esse cara para fora, para que Satanás faça o trabalho e assim, quem sabe, salve a alma, o Senhor salve a alma dele. Olha que coisa. E o que é esse trabalho que Satanás faz? Quando alguém não quer comunhão com o Senhor, às vezes o Senhor permite que Satanás trabalhe um pouco. Não foi assim na vida de Jó? Você acha que Deus não põe enfermidades, mas abre brechas para que o Satanás coloque enfermidades? Foi isso que aconteceu na vida de Jó, não foi? Quem colocou feridas em Jó? Foi Deus? Quem roubou as coisas de Jó? Foi Deus? Quem matou os filhos de Jó? Foi Deus? Não foi Deus. Mas Deus restituiu tudo, porque Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Jó não entendeu nada do que ele passou, mas foi permissão de Deus, e fazer o quê? Mas de Deus não provém o mal, de Deus provém o bem. Isso que nós devemos entender. Deus é um Deus de amor, e quem opera malignamente, é que nem no caso de 1 Coríntios, entregue a Satanás, deixa ele, Satanás vai cirandá-lo, e aí, quem sabe, o Senhor faz a obra. Mas a gente é muito tolerante às vezes com o pecado, irmãos. É claro, nós não queremos lançar ninguém no mundo e nem expor ninguém. Nós queremos agir com amor, com cautela, mas não podemos fingir que nada acontece. Amém? Irmãos, diante disso, Jesus diz para que a gente fica reparando muito no olho do outro, no cisco que está no olho do irmão, em vez de reparar na trave que está no nosso. Como nós podemos julgar, ou como nós podemos chegar a uma conclusão? Como nós podemos exortar? Como nós podemos então viver o tipo de julgamento que o Senhor quer que nós possamos viver? Ele deixa a resposta para a gente aqui, justamente no versículo de número 3 até o versículo de número 5. Ele diz que nós devemos, primeiramente, através da palavra, através da comunhão com Cristo, fazer uma autoanálise nas nossas vidas. Olhe para você mesmo, olhe, analise a sua vida, porque a gente consegue enxergar muito pouco da vida do outro, como eu disse anteriormente. A gente está vendo um cisco no olho do irmão, e é só um cisco, tem muito mais que um cisco por trás daquilo. Mas assim como tem muitas coisas escondidas nas nossas vidas. E quando nós fazemos essa autoanálise, quando somos capazes de sentar diante do Senhor, ser esquadrinhados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, purificados pela palavra do Senhor, continuamente se analisando as nossas ações, porque como Paulo continuamente diz assim nas suas cartas, ele diz assim: olha, porque no outro tempo vocês também, olha, porque em outro tempo vocês também. Ele fala desse jeito. Quando nós nos autoanalisamos, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós somos capazes de pegar o nosso interior e colocar diante do Senhor, e olhar para os nossos grandes defeitos. Fala, irmão, essa é a palavra de Jesus. Ele disse que há uma trave nos olhos. Sabe o que isso nos deve levar a pensar? Que às vezes a gente só quer olhar para os nossos defeitinhos. Será que você está disposto a encarar os seus defeitões? Será que você está disposto a encarar que você é fofoqueiro, ou que você está afundado em pornografia? Será que você está disposto a entender muitas vezes que você ainda tem uma fraqueza e que você é orgulhoso demais para que alguém te exorte, ou que você é mentiroso ou mentirosa? Será que estamos dispostos a analisar os nossos grandes defeitos?
Porque quando eu começo a analisar, não os meus pequenos defeitos, hoje eu menti, hoje eu fiquei bravo com um cara que cortou no trânsito, mas quando eu começo a analisar meus defeitos de caráter, eu não consigo guardar segredo, eu não consigo ficar sozinho em frente a um celular, quando eu consigo pegar as grandes coisas que têm me atrapalhado na vida, de relacionamento com o Senhor, e analisá-las, aí quando eu vou chegar no meu irmão, eu não tenho coragem de condená-lo, sabe por quê? Porque eu descubro que eu também tenho defeitos, eu descubro que eu também sou falho, eu descubro que eu também tenho limitações. Quando eu faço a autoanálise através do Senhor na minha vida, e esquadrinho os meus defeitos, aí eu estou disposto, aí eu estou habilitado, como o texto diz, olha só que coisa interessante, olha o que o texto diz, ou como dirá, deixa eu tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Ele não está falando que nós não devemos exortar o irmão, ele não está falando que nós devemos deixar a vida do irmão, ou o defeito, aquilo que tem atrapalhado a vida do irmão. Irmão, cisco no olho, incomoda? Não incomoda? Cisco no olho não nos deixa ver as coisas direito, cisco no olho, a cada piscada é algo torturante. O Senhor está dizendo que quando nós começamos a olhar para aquelas coisas que nos torturam, para as coisas que nos impedem de viver uma vida plena, reconhecê-las e falar para o Senhor fazer um tratamento, Ele fala, tira. Quem tira a trave do olho? Nós mesmos. Você viu o que Ele disse aqui? Olha que coisa interessante, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Quem tira a trave do olho? Deus? Não, nós. Tem coisa que você tem que chutar para fora, tem coisa que você tem que afastar de você, tem coisa que você tem que fazer um esforço, enfiar a mão no olho e tirar, para que você possa ter uma vida plena. Você está entendendo isso? E aí quando eu começo a fazer o esforço de me permitir ter uma visão mais limpa, reconhecendo as minhas traves, aí então eu posso chegar no Diego e falar, Diego, vem cá, deixa eu soprar teu. Lembra essa história de soprar o olho? Com coronavírus ninguém pode tirar mais cisco, né? Coronavírus ninguém tira mais cisco. Mas aquela coisa, tinha cisco, aí ficava, deixa eu soprar. Aí, minha avó pegava aqui e fazia um negócio de balançar aqui, eu não sei. E sem contar as inúmeras simpatias que tinha para tirar cisco. Não tinha? Agora nós é crente. A gente pinga o colírio e espera Deus fazer a obra. Mas entenda, quando eu começo a me autoanalisar, eu ganho a habilitação do Senhor para poder ajudar o meu irmão a se aliviar do tormento do olho dele. Olha que coisa mais bonita, irmão. Você reparou que nós temos vivido um tempo de isenção? Nós não queremos tocar no cisco do irmão, nós não queremos mais julgar, nós não queremos mais exortar. Sabe por quê? Talvez porque nós não queremos mexer também nos ciscos dos nossos olhos, porque nós não queremos mexer nas traves que estão nos nossos. Mas Jesus não está dizendo para nós não exortarmos. Jesus está dizendo, se analise através de mim, da minha palavra, do que eu sou, do meu espírito. Remova as traves que impedem você de ter uma vida bonita, plena. E aí sim, depois de você sentir a dor do que é tirar de você, afastar de você aquilo que te torna fraco, você pode ter misericórdia e compreensão melhor para soprar o olho do irmão. Sabe por quê? Porque se eu não tenho essa compreensão, eu vou chegar no olho do Diego, abrir, enfiar o dedo lá, tá aqui, peraí que eu vou tirar. O Diego, não, para! Por isso que tem muita gente machucada na igreja. Ô lugar para ter gente machucada é a igreja. Gente ferida, gente roubada, gente traída, gente que está pela própria religião, porque chegou na igreja e olha, você está no pecado, você vai queimar no inferno, e que não sei o que, e não quer cuidar. Cisco a gente tira com cuidado, porque a gente sabe que a gente tem as nossas traves. Aleluia. Então, irmão, que possamos ser tratados, porque como eu disse, mais um senso de julgamento
é o que o Senhor traz aqui para nós no versículo de número 6. O que ele diz? Não dei aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltem-se e despedacem. O que o Senhor quer dizer com isso? Primeiro a gente tem que entender o contexto histórico. Cão, o cachorro, não era igual aos nossos cãozinhos. Quem tem cachorro em casa? Ai, cachorro? Eu tenho 2. E aí eles brincam, eles fazem carinha de dó, eles fazem... Cachorro a gente gosta. Só que há 2000 anos atrás, no contexto que Jesus está dizendo, os cães ainda não estavam totalmente domesticados. Eles até viviam soltos pelo meio da cidade, um canto ou outro, mas as pessoas evitavam. Porque os cães, eles ainda viviam na rua, comiam carniça, resto de comida, viviam em bandos, eram violentos, mordia mesmo. No decorrer dos anos, foram sendo domesticados, domados e assim sucessivamente. Mas quando se diz cão na Bíblia, está falando de um animal justamente semi-selvagem. Convivia com os homens, mas aquela coisa, a mesma coisa que você vê quando você vê um saruê. Às vezes aparece no quintal de alguém um saruê. Sabe o que é saruê? Você não sabe o que é? Saruê é um gambá, que onde você mora deve ter, vira e mexe. É sério, aqui tem. Soberana Lenise Veloso. Gente, quem já viu saruê aqui? Levanta a mão. Ninguém. É um gambá, tem de monte. Aqui o Rio do Aeroporto traz de monte. Capivara. Capivara todo mundo viu. Alguém falou é uma delícia? Quem falou é uma delícia dá multa, hein, irmão? Não pode. Mas capivara é um animal selvagem, mas consegue conviver aí no meio das pessoas. Assim eram os cães. Fui para os animais, Globo Ecologia aqui agora, né? Mas aí, assim eram os cães. Os judeus, os fariseus, os mais conservadores, chamavam os gentios de cães. Eles tinham esse costume de chamar os gentios de cães, selvagens que não têm o conhecimento do nosso Deus, pessoas que não têm sensibilidade. Olha só que coisa interessante. Só que aqui quando Jesus ele está dizendo, não dei aos cães, porque os cães desprezam, ele não está falando para não evangelizar, porque isso sairia fora de todo o contexto do evangelho, entraria em contradição. Os porcos para o judeu é uma coisa nojenta, uma coisa imunda, mas Jesus está falando justamente de homens e mulheres hipócritas, que a gente em um simples olhar, quando nós temos os olhos limpos, às vezes a gente quer ficar debatendo ou colocando coisas santas em quem é profano. Já parou para pensar nisso? Sabe aquelas pessoas que não querem, de hipótese alguma, e qualquer olho natural consegue enxergar isso, e fica forçando, debatendo com pessoas que querem profanar, que querem ridicularizar o nome do Senhor, e a gente ali querendo de alguma maneira pegar uma mensagem como essa, um exemplo, uma mensagem que é para os discípulos de Cristo, falar disso, como eu disse, falar desse texto, nesse contexto, para alguém do mundo, para alguém que não entende Cristo Jesus, para alguém que não entende o Evangelho, é perda de tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem obras que é o Senhor que faz. O que são pérolas, ou o que é coisas santas? É o Evangelho, é a mensagem de Deus. Nós pregamos a todo tempo, pregamos a toda criatura, mas existem questões, como Paulo diz, ficar discutindo genealogia, essas coisas. Paulo mesmo diz, ao homem herege, 1 ou 2 exortações, e se afasta dele. Ele fala isso a Timóteo. Às vezes nós estamos gastando energia com gente que nós não estamos analisando, que nós não estamos tendo um perfil. A nós cabe ser passivos, amáveis, a nós sempre uma palavra de fé e que impulsiona a vida. Mas, irmãos, nós devemos ter uma visão conforme o Senhor quer que nós tenhamos. Nós evangelizamos a todo tempo, estamos dispostos a pregar o Evangelho, e sempre com uma palavra a quem nos pergunta da verdade. Você já reparou que em nenhum momento, olha só o que eu vou dizer que é muito interessante. Você já reparou que Jesus não quis colocar o Evangelho goela abaixo de ninguém?
E a maioria dos relatos que nós vemos nos evangelhos são das pessoas indo até Jesus, buscando Jesus, para que Jesus faça alguma coisa por eles. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que nós não possamos nos tornar pessoas mórbidas, que ficam paradas esperando que os outros venham. Não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente quer colocar o evangelho goela abaixo, de pessoas que só querem desperdiçar, sujar ou manchar. Posso te dar um exemplo disso? É converter a igreja ao mundo. Vamos fazer aqui um baile, porque para a gente trazer aquela galera que está no baile para aqui para a igreja, só que a gente só vai mudar a letra da música, mas vai continuar com a mesma música. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, porque o que eles querem está lá fora, não aqui dentro. Mas o que nós podemos fazer é pregar a verdade, e como o irmão disse, como o pastor disse, diante do arrependimento, a salvação. E é isso que nós cremos. Nós cremos na salvação que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar essa mensagem no coração. Nós possamos guardar esse ensinamento nos nossos corações. Que nós possamos ter capacidade de ser um corpo capaz de julgar com amor. Porque a questão aqui não é não julgue, mas é a forma com que julgamos. Se tivermos capacidade de olhar para nós mesmos e primeiramente nos autoavaliar e permitirmos ser tratados, aí estamos aptos a tratar alguém. Guarde essa palavra do seu coração. Guarde essa frase: quem não quer ser tratado não pode tratar. Ponto final. É bem isso. Isso resume esses versículos que Jesus deixa para nós. Quem não está disposto a ser tratado não pode tratar ninguém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por tua vida, te agradeço por tua palavra, te agradeço por essa noite, te agradeço por esse ensinamento, que nós possamos, Senhor, viver uma vida da forma que te agrada, uma vida que seja conforme o teu querer e não o nosso, que a nossa base seja o Senhor e a tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e nós colocamos a nossa vida à sua disposição, para que o Senhor possa nos tirar todas as traves, nos ajudar a arrancar todas as traves dos nossos olhos, Senhor. Dai-nos discernimento, Senhor, que nós possamos ter um coração igual ao do Senhor, disposto a perdoar, disposto a trazer o irmão para a vida, compartilhando vida, palavra, salvação que há no teu nome. Conduza-nos na tua graça, no teu amor, perdoa as nossas fraquezas, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e que a tua palavra permaneça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.